Sexto volume da obra. A fase da volta de todos ao seu mundo de origem. E assim, todos com o livro nas mãos, todos dentro da fase, a fase de aparelho racional. Como aparelho racional, cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. E assim, ninguém vai mais querer ficar como animal racional. Porque, como animal racional, o sofrimento é dia e noite, porque é animal, e o animal precisa sofrer para deixar de ser animal. Então, uma vez todos cientes que o animal racional, para deixar de ser animal racional, precisa sofrer muito, ninguém mais vai querer ser animal racional, porque ninguém está disposto a sofrer mais do que já tem sofrido. Então, todos imediatamente passando para a fase que aí está, a fase de aparelho racional. E uma vez passando para a fase de aparelho racional, cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, porque já não é mais animal racional. Não está mais sujeito ao sofrimento, passou para a fase de salvação, passou para a fase de imunização, imune ao sofrimento. Assim que o animal racional, o povo, tiver convicção e certeza disso, todos estarão com o livro nas mãos, todos dentro da fase, porque como animal racional é como estão vendo, todos penando, todos sofrendo, todos padecendo, ricos de sofrimento. Como animal racional, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. As alegrias são momentâneas, agonizando e o sofrimento aí, martelando noite e dia. Como animal racional, não podem ter felicidade. Como animal racional, não podem viver em paz. Então, quando todos tiverem ciência disso, ninguém mais quer ficar admitindo uma fase que já passou. Como animal racional, é briga, aborrecimento, discussões, descontentamentos, inferno em vida. Tudo de ruim persegue o animal racional, para que o animal racional, por meio do sofrimento, deixe de ser animal. O sofrimento dando a entender ao animal racional que esta fase já passou. Já entrou outra fase há muito, que é a fase de aparelho racional. Para cessar o sofrimento da vida, para cessar o sofrimento do corpo, tem que entrar para a fase que já chegou no mundo há muito, a fase de aparelho racional. Então, todos com o livro nas mãos. Sim, porque todos estão cansados de penar, cansados de sofrer, estão cansados de desacertos, estão cansados, enfim, de viver agonizando, sem sossego, noite e dia. Porque enquanto forem animal racional, todo sofrimento é pouco, dores, doenças, desastres, enfim, tudo de ruim. Porque o animal é preciso sofrer para deixar de ser animal. Porque o maior e o melhor mestre do animal é o sofrimento. Então, para deixarem de ser sofredores, tem que entrar na fase que já está aí, a fase de aparelho racional. Então, onde e como vão saber o que é esta fase? No conhecimento da imunização racional é que vão conhecer o que é essa fase de aparelho racional. Então, como aparelho racional, cessa todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da vida, porque deixou de ser animal. Como animal, penando sempre, sem sossego, aborrecimentos constantes, discussões, desarmonias, agonia noite e dia. E assim, o sofrimento é para que o animal racional compreenda e entenda que esta fase já passou e que já entrou no mundo outra fase, que é a fase de aparelho racional. Então, como aparelho racional, adquire a felicidade verdadeira, a paz, a fraternidade verdadeira. Enfim, porque passará a viver racionalmente e não como animal. Como animal racional,
tem que viver assim como vive, dando coice uns nos outros, desentendidos de si mesmos. Como animal racional, não há entendimento, e os tormentos da vida do animal racional se multiplicam, como vem se multiplicando universalmente, ao ponto do animal racional não resistir mais viver assim, como esta vida de animal racional. Então, já entrou há muito essa fase, a fase de aparelho racional. Para que saibam e conheçam o que é a fase de aparelho racional, tem que ler. Tem que ler para saber o conhecimento da imunização racional. Tem que ler o conhecimento racional, o conhecimento da fase de aparelho racional, porque o mundo entrou nessa fase. E assim, ninguém mais quer viver como bicho, como animal, porque não aguentam mais o sofrimento, porque o sofrimento aperta de dia para dia cada vez mais. De dia para dia se multiplica, a ponto de se tornar irresistível. E assim, o animal racional se libertando, por não aguentar mais a viver como animal racional, como bicho racional, tendo que entrar para a fase que aí está, a fase de aparelho racional. E para conhecer esta fase, que já entrou há muito, tem que ler, para saber como é, porque são os livros da imunização racional. E assim, está aí o porquê que o sofrimento aumenta, cada vez se aperta mais, porque essa fase já passou, a fase de animal racional já passou, é uma fase superada, e por isso ninguém aguenta mais viver como estão vivendo, ninguém aguenta mais viver assim. A vida se tornou insuportável e intolerante. A vida do animal racional chegou num ponto tal que o animal racional vive desanimado, certas horas desanimado de viver como vive, porque esta fase já passou. E a fase, assim, já passada, ninguém se entende mais, nem a si mesmo. E assim, daqui um pouquinho, todos com o livro nas mãos, dentro da fase de aparelho racional. Isto é para já, não é para amanhã, é para agora, porque a fase está aí, e o povo está em busca de novos conhecimentos para abolir o sofrimento, porque como animal racional já não aguentam mais de tanto sofrer. Então, daqui mais um pouquinho, todos com o livro nas mãos, todos dentro da fase, a fase mais brilhante de todos os tempos, porque é a última fase que atravessa o mundo, é a fase do término da matéria, é a última fase de animal racional para aparelho racional, de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Está aí o término da vida da matéria, o término deste mundo de matéria, dessa fase que já entrou, a fase de aparelho racional, o fim desse mundo e o fim de todos, a volta de todos ao seu mundo de origem, por meio da imunização racional. Então, esta é a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase racional, a fase da razão, a fase do equilíbrio, por ser a fase racional, por ser a fase do aparelho racional. Então, vejam como está aí a abolição, o término de todo o sofrimento do ser humano, ao passar para a fase que já entrou, a fase de aparelho racional. Agora, quem é que quer continuar a sofrer? Ninguém vai querer ficar em uma fase que já se passou, para penar e se acabar penando. Ninguém vai querer continuar a sofrer. Então, está aí em suas mãos, como sempre foi dito, o maior tesouro do mundo, o maior brilhante do mundo, a maior riqueza do mundo, a imunização racional. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Desde que eram monstros, quantas fases passaram? Desde que éramos primitivos selvagens,
quantas fases passaram. Depois, com a multiplicação, com as multiplicações das gerações de selvagens, até chegarem ao princípio dessa civilização, quantas fases passaram. E de selvagens para civilizados, quantas fases já passaram. E assim, no mundo, vem todos se lapidando de fase em fase. Mais adiantamento, uma fase mais adiantados, outra fase mais adiantados ainda, e assim sucessivamente, até que chegasse a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é essa que está aí em suas mãos. A fase de aparelho racional é a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, ninguém vai mais querer manter uma fase que já se passou. A fase de animal racional é a fase de sofrimento, é a fase que o animal chegou a um ponto de não aguentar mais de tanto sofrer. É a fase que já passou. A fase de animal racional já passou, e por isso todos lutando desesperadamente para uma vida melhor, e tudo se multiplicando de pior para pior, e não sabendo onde vão parar com tanto sofrimento, porque a fase de animal racional já passou. Estão agora há muito na fase que entrou, a fase de aparelho racional, a fase que chegou ao mundo. E assim, vejam quantas lutas, quantas guerras, quanto desequilíbrio. E assim tinha que chegar esse dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, de voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem. Está aí a fase da volta ao mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos de volta ao seu mundo de origem, marchando certo na estrada racional, a estrada do verdadeiro mundo de origem de todos, brilhando por terem o verdadeiro conhecimento da definição do mundo e da definição do seu ser. Todos brilhando racionalmente, por estarem marchando rumo ao seu mundo de origem, dentro da fase de aparelho racional, e como aparelho racional, todos de volta ao mundo verdadeiro da fase de aparelho racional, e como aparelho racional, todos de volta ao mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Esta ida e esta volta que foram fazer, vejam agora o porquê da ida e o porquê da volta. Foram aí dar esse passeio, e ninguém sabia porquê desse passeio. E hoje todos sabendo o porquê desse passeio, e todos se renegando desse passeio que aí foram dar. Hoje, todos sabendo o porquê aí estavam, sem saber porquê. E agora, em mãos de todos, a volta para o seu verdadeiro mundo de origem, porque tinham certeza que não eram aí desse mundo, e por isso eram desfavorecidos em tudo. Tinham certeza que não eram daí, porque não sabiam o porquê que estavam aí, não sabiam o porquê dessa vida, assim desse jeito, e por isso viviam agonizando, muitos em agonia permanente, por não ter garantias, por a vida não ter garantias, então em agonia permanente. E assim, hoje, todos senhores de tudo que desconheciam, senhores de tudo que não sabiam, senhores do porquê desse mundo e do porquê de seus seres, vendo hoje raiar deslumbrantemente a verdadeira luz do animal racional, a luz verdadeira de origem do animal racional. Hoje, todos deslumbrados por sua situação definida, deslumbrada a situação do mundo e sua criação. Hoje, todos mais felizes do que nunca, e dizendo consigo mesmos, até que enfim todos tiveram e todos estão de posse da solução desse encanto, desses mistérios, desses enigmas que parecia que não tinham mais fim. E assim, todos chegando a uma só conclusão,
temos que voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, porque nessa vida de matéria já não aguentamos mais com tanto sofrimento. Tinha mesmo que um dia tudo isso mudar. Tinha que chegar o dia dessa mudança, porque ninguém mais estava aguentando essa vida de matéria. A matéria já tinha mesmo que estar no fim, porque ninguém mais suportava viver assim, agonizando a vida inteira, sem saber porquê, sem conhecer porquê. Julgávamos a vida ser essa mesma, mas na mesma hora vinham as contradições. Sim, porque ninguém estava satisfeito devido ao sofrimento ser o maior brilhante na vida de todos. Então, deixava a vida de ser esta mesma, por nós não nos conformarmos com o sofrimento e com a morte. Então, tinha mesmo que chegar esse dia, porque já se sentia que o mundo estava bem próximo do seu fim. Tudo nos fazia crer que o mundo estava a caminho do seu fim. O progresso da destruição se multiplicava cada vez mais, em todos os pontos de vista, e o progresso da degeneração de tudo, também sobre todos os pontos de vista. E ninguém sabia dar uma explicação disso, e continuavam todos de pior para pior, o sofrimento sempre se multiplicando e ninguém encontrando uma saída para pôr termo ao sofrimento. Então, por não poder pôr termo ao sofrimento, ousavam dizer inconscientemente: a vida é essa mesma, e não se conformando com a vida desse jeito, por não se conformar com o sofrimento. Sim, porque todos têm pavor do sofrimento. Ninguém quer sofrer e ninguém quer morrer. E assim, inconscientemente vivendo e sofrendo as consequências da inconsciência. Então, hoje, por conhecer o que está em mãos de todos, dizer ao contrário: ah, é verdade, ninguém podia mais suportar a vida da matéria. Tinha mesmo que vir uma solução, mas não tirada da imaginação de ninguém, porque ninguém nunca pôde, nem ninguém podia de maneira alguma abolir o sofrimento. Sim, como é que um sofredor pode abolir o sofrimento? Então, hoje, todos felizes e contentes por conhecerem o que está aí em mãos de todos e saberem que somente de fora deste mundo de matéria é que poderia vir um conhecimento para a solução do sofrimento e do padecimento de todos. Porque enquanto estavam aí, à mercê das criações, das imaginações uns dos outros, sempre multiplicaram as ruínas de todos, o sofrimento de todos, porque as imaginações inconscientes não podiam de maneira alguma trazer a verdadeira felicidade de todos, como nunca trouxeram, nem poderiam trazer. E assim, vejam quantas lutas, quanto trabalho fatigante desta vida do nada para terminar tudo em nada. O nada que surgiu do nada, vivendo inconscientemente sem saber porquê, e por isso, no meio de tantas ruínas, principiando pela ruína de si mesmo, de ser um ser que surgiu do nada, formando-se em um tudo aparente e terminando em nada, e inconscientemente julgando tudo ser verdadeiro, por surgir do nada e nada ser. Agora, vejam, a inconsciência nunca poderia, de forma alguma, abolir o sofrimento e os padecimentos da vida de todos. Mas criaram todas essas alegorias, inventaram todas essas alegorias inconscientemente.